motivo pelo qual estamos aí, né? Eu queria ler o texto rapidamente aqui, em Romanos capítulo 12, verso 1, onde Paulo diz assim: suplico-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Marcelo falou de um tema de agradecer a Deus, né? Da gente pensar em ser grato a Deus, em gratidão. Então eu queria dar um tema só para a gente fixar essa meditação, que é a gratidão como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Existem coisas no mundo, nosso mundo, a nossa realidade, que elas, eu não sei se eu posso usar a palavra existem, né? Mas para fins pedagógicos, existem coisas no nosso mundo que elas existem sem deter a prerrogativa de crermos que elas sejam ou não. Como, por exemplo, por mais que você creia ou deixe de crer que o oxigênio exista, ele existe. Independente de você crer que ele vai fazer bem para você ou não, você está respirando. Nessa perspectiva, a palavra de Deus ela é um desses elementos. Ela existe, ou ela é uma prerrogativa de verdade, sem que eu tenha que crer ou não. Ou seja, o fato de eu crer ou não na Bíblia, não quer dizer que ela vai deixar de ser mais ou menos. O fato de eu crer ou não reflete única e exclusivamente o meu papel no mundo. Então, se eu creio nela como uma verdade, obviamente eu vou colher os frutos que ela vai me entregar. Se eu não creio, eu vou passar pelas intempéries ou dificuldades pelas quais ela se coloca, ou quem se coloca ao contrário dela. Bom, partindo desse princípio, o texto que a gente leu aqui em Romanos, Paulo ele traz uma ideia para a gente sobre a nossa existência não ser só uma existência vazia, que a gente possa viver de modo a apresentar a Deus a nossa existência como uma oferta, como um sacrifício de oferta a Deus, como um sacrifício de gratidão a Deus. Todos os dias, quando eu acordar, eu olhar e dizer assim: Deus, obrigado pela existência e tudo aquilo que vier acontecer nesse dia, que seja dessa forma. A palavra oferta, ela dentro do meio cristão, e seja ele católico, protestante, ou seja lá qual for, ela ficou fixada como uma ideia de recolhimento monetário, né? Então, quando eu falo de oferta, eu estou falando de, basicamente, de você ir lá e você dar os seus dividendos ou aquilo que você acha justo para a igreja, ou seja lá para quem for. Só que a palavra oferta, na Bíblia, ela não representa apenas isso. Ela tem um contexto para isso. Existe um contexto para você ofertar com os seus valores, com o seu dinheiro e etc. Mas, basicamente, a ideia da palavra oferta na Bíblia é um presente, uma dádiva, um dom. Então, quando Paulo, ele lá em Romanos fala para a gente apresentar a Deus a nossa existência como uma oferta de sacrifício ao Senhor, ele está falando que a nossa vida seja um presente, a entrega de um presente a Deus, ou seja, cada dia que a gente acordar, que a gente possa entregar esse presente a Deus, essa oferta a Deus. E desde o Gênesis, a Bíblia elenca vários, eu posso deixar depois esse material para vocês, ela elenca vários pontos, várias ofertas que Deus sancionou, desde o Antigo Testamento até o Novo, para que essa interação do homem para com Deus fosse feita. Então existia a oferta de holocausto, de alimento, oferta pelo pecado, pela culpa e uma infinidade de ofertas. O objetivo dessas ofertas no Antigo Testamento era Deus diferenciar quem dava oferta a Ele, enquanto Deus, enquanto aqueles que serviam a Deus, dos demais que adoravam outros ídolos. Então Deus, olha, você vai ofertar, então que seja para mim, que seja dessa forma. No Novo Testamento, em Jesus, essa oferta agora passa por Ele, passa por Jesus. A partir do sacrifício dele, hoje nós temos acesso direto a Deus. De modo que não precisamos mais fazer sacrifícios simbólicos, ritualísticos. O nosso sacrifício é a nossa existência. Então, lá em 1 Samuel, ainda Deus falando sobre o tipo de oferta que Ele gostaria de receber. 1 Samuel capítulo 15, verso 22, ele diz assim: olha, melhor é obedecer do que sacrificar. Então, Deus vem tratando, fazendo uma inferência do que Paulo fala em Romanos, com que
Antigo Testamento acerca das ofertas, a gente pode entender que a ideia de oferta, ou seja, o presente que nós podemos oferecer a Deus, passa pelo relacionamento que a gente tem com Ele. A ideia de oferta, ela é, antes de qualquer coisa, símbolo de um relacionamento. Você já viu alguém que está andando na rua, sei lá, você está de carro, você está passeando, você está passando, você olha alguém na rua e diz assim, eu vou dar um presente para aquele camarada. Você nunca viu a pessoa, você para e olha e diz assim, eu vou dar um presente. Tirando o Marçal, que tem essas coisas, não conheço outras pessoas que fazem isso, entendeu? Porque, na verdade, o presente ele é fruto do relacionamento. Eu dou um presente para alguém com quem eu me relaciono, porque é importante para mim. Marçal é uma pessoa que é importante para mim, então eu, eventualmente, sim, te dar um presente para ele, porque há um relacionamento. Então, basicamente, essa é a ideia do texto bíblico em relação à oferta. Ou seja, eu vou oferecer minha existência como um presente a Deus, porque eu tenho um relacionamento com Ele. E esse relacionamento é de partilha, onde eu entrego a Ele algo que só Ele quer. Mas para fechar essa meditação, ainda baseado lá em Romanos 12, onde Paulo diz, para a gente oferecer a nossa existência a Deus como uma oferta de gratidão. Eu gostaria de usar a aplicação, está lá em Miqueias, ou melhor, Malaquias 1:8, onde Deus fala um tipo de oferta que Ele não quer receber. Lá em Malaquias 1:8, Deus fala o tipo de oferta que Ele não recebe, que para Ele não é bem-vindo. Então, se eu e você, nós estamos pensando em entregar a nossa vida como um sacrifício de oferta, de gratidão a Deus, nós precisamos evitar essas ofertas que Deus não aceita. Nós precisamos tirar da nossa vida as ofertas que Deus não quer receber. São 3 ofertas. Eu quero ler aqui rapidamente, só para que você se baseie na palavra de Deus em relação a esse texto. Malaquias 1:8 ele fala assim, e se ofereceis, pula a partir do verso 7 para fazer sentido, né? Ofereceis pão profano sobre o meu altar, dizeis, em que havemos pecado? Isso dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Se ofereceis um animal cego por sacrifício, isso não é mal? E se ofereceis um coxo enfermo, isso não é mal? Agora, ofereça essa oferta a um governador, veja se ele vai se agradar de ti, ou aceitará a sua pessoa, se diz o Senhor. Então Deus aqui estava falando para Israel de que oferta que ele não aceita, que ele não quer. E ele elenca essas ofertas em 3 pontos. A primeira oferta é a oferta cega, a segunda é a oferta manca e a terceira é a oferta urgente. Então, imagina que Paulo fala, olha, lá em Romanos, ofereçam a vossa existência a Deus como um sacrifício vivo, como uma oferta de gratidão a Deus. E aí agora, nós entendemos que os tipos de oferta, o tipo de presente que Deus não gostaria de aceitar, não gostaria de receber. E o primeiro que ele fala é a oferta cega. O que seria essa oferta cega? A oferta cega é aquela que você faz sem enxergar, sem pensar. Ela é ritualística. É aquela oferta que você faz por um estado de superstição. Vou fazer, tenho que fazer. A Bíblia fala, ou a igreja, ou o pastor fala que eu tenho que fazer, então eu vou lá fazer o meu papel. Ela é supersticiosa. Ela é uma oferta que eu não penso, eu não exerço a consciência, muito menos a fé. Eu faço porque eu crio aquela ideia. Vai que é, né? Se acontecer isso realmente ser verdade, então vai que é, então eu vou dar essa oferta. Então, e aqui não é necessariamente oferta de dinheiro, de novo eu falo, é a sua existência. E aqui, fazendo uma aplicação para esse contexto de empresários, o dom do empreendedorismo que você recebeu não é teu. Deus te deu com um propósito, com uma finalidade. E a finalidade é que o nome dele seja glorificado no meio da tua empresa. Então, a tua empresa, antes de ser sua, ela é dele. Você só gerencia. E não caiamos na ideia de achar que a empresa é nossa, porque Deus pode ir lá e dizer assim, então é sua? Então vamos ver se é sua mesmo. Vou entregar aqui para alguém que reconhece que ela é minha e faça dela um propósito para aquilo que se apraz, para aquilo que realmente ela foi efetivada. Nós temos vivido num contexto tão complicado, onde os empreendedores hoje, eles acham que a empresa é dele. E ele pode usufruir dela do que ele quiser. Você recebeu um dom. Esse dom de Deus, a Bíblia fala que toda dádiva, todo dom perfeito procede dele. E se você recebeu porque ele tem um propósito nisso. E a tua empresa, ela precisa ser entregue a Deus como uma oferta de gratidão. Qual é o propósito? Você
a tua empresa deixasse de existir hoje em Araçatuba, ela ia fazer falta? Ela tem um impacto social de modo a mover a cidade e ser significativa para a cidade, de modo a Deus usá-la como instrumento, ou se amanhã ela deixar de existir, está tranquilo? Qual é o papel? É o tipo de oferta que eu e você oferecemos a Deus. A oferta cega, aquela, vamos fazer de qualquer jeito, supersticiosa. A segunda oferta é a oferta manca. É aquela oferta que eu dou para Deus só uma parte. Deus, o Senhor manda na minha empresa até aqui. Daqui para cá o Senhor não manda não, porque aqui é pensamento estratégico da empresa, sou eu. E eu aqui desenvolvo. O Senhor vai mandar o operacional ali, ó. Toca na vida daquele camarada ali que está me dando trabalho, aquele dor de cabeça e tal. O Senhor resolve. Então, a oferta manca é aquela que eu ofereço só a metade. Parte é de Deus, outra parte é minha. Com Deus funciona assim, ou você dá tudo ou você não dá nada. Metade Deus não quer. Ou eu entrego absolutamente tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, ou é melhor me entregar, porque Deus não recebe. E a última oferta é aquela doente. E a doente diz respeito a relacionamentos. A Bíblia coloca que havia uma família no Antigo Testamento, os levitas, né? E eles eram responsáveis pelo culto ao Senhor. Então, se outras famílias queriam apresentar o culto ao Senhor, traziam os levitas e eles, como sacerdotes, entregavam a Deus. Quando havia um problema familiar, quando havia uma dissensão familiar entre os levitas, Deus não recebia a oferta. Então, essa é a oferta doente, é a oferta com problemas de relacionamento. É aquela oferta que você tem problema com as pessoas, você joga para debaixo do tapete e diz assim: não, Senhor, está tudo bem na minha vida. O texto em Mateus, capítulo 5, verso 23 a 24, diz assim: ó, quando você for apresentar a Deus algo, uma oferta, quando você for oferecer a Deus algo, pensa se antes você não tem um problema com o teu irmão. Se você tiver, deixa a oferta no altar e vai resolver. Deus ele não recebe uma oferta que no meio dela há dissensão. Então, se você tem problemas com o seu funcionário, se você tem problemas na tua empresa, se você tem problemas com outras empresas, ou seja, com concorrentes, com fornecedores, ou seja lá o que for, existe algo aí do qual precisa ser consertado que Deus não vai receber. Então, basicamente, essa é a meditação, resumindo ela, para a gente não perder muito tempo aqui. O propósito não é esse hoje. Paulo lá em Romanos fala: eu vos rogo que apresenteis a vossa existência como sacrifício vivo de oferta a Deus. Ou seja, que a minha vida seja um motivo de gratidão e louvor a Deus. E que a minha vida seja uma oferta, um presente a Deus. Que, obviamente, como vida, a minha empresa seja a extensão disso. A minha família seja a extensão disso. E que em todos esses elementos eu possa observar o modo com o qual Deus recebe essa oferta, o meu sacrifício e a minha gratidão. Que eu possa evitar aquilo que ele cita em Malaquias: a oferta cega, que é aquela sem pensar; a oferta manca, que é aquela que eu dou só metade; ou aquela oferta doente, que é aquela cujos relacionamentos não estão sadios, e eu quero ofertar a Deus com a prerrogativa de que as coisas estão certas. Eu vi um pastor esses dias falando que o objetivo fundamental da oferta, né, do presente a Deus, é gerar o quebrantamento. A gente tem tanta informação hoje sobre Deus, que o problema hoje não é saber o que Deus quer da gente. O problema hoje é saber o que nós vamos fazer com o que a gente sabe acerca de Deus. Todo mundo aqui já ouviu muitas mensagens, muitos estudos e tudo mais. E a grande questão não é o quanto você sabe, é o que você vai fazer com o que você sabe. Quais são as decisões que você vai tomar para 2023? Onde você quer colocar a tua empresa? Onde você quer colocar a tua vida? E qual é a visão que você tem da tua empresa? E como é que você quer colocar ela? Deus possa nos iluminar acerca desse pensamento. Bem, queridos, é isso.